Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo César e vamos resolver um exercício de centro de gravidade, dando continuidade à aula teórica do centro de gravidade do vídeo anterior. Resistências materiais. Pelo método simplificado, nós temos que calcular o x centro de gravidade e o y centro de gravidade, coordenada x, y. Então, a coordenada do x centro de gravidade é a somatória dos momentos com relação a x sobre o somatório das áreas. A coordenada y centro de gravidade é a somatória dos momentos com relação a y sobre o somatório das áreas. Para uma figura total, nós vamos dividir em n figuras e a partir da tabela do centro de gravidade das figuras geométricas e superfícies definidas, calcular o centro geométrico da figura. Então, nós vamos dividir essa cantoneira em L, em duas figuras geométricas definidas e trabalhar com as equações para resolver. Vamos lá. Então a sugestão é dividir essa figura em duas. Eu vou obter o retângulo 1 e o retângulo 2. Para facilitar o entendimento, para aplicarmos as fórmulas, nós vamos montar uma tabelinha. Onde aqui nós temos a primeira coluna, coordenada x, segunda coluna, coordenada y, coluna das áreas, coluna dos momentos com relação a x e coluna dos momentos com relação a y. Para as figuras, figura 1, figura 2. E somar todos os resultados para obter o somatório das áreas dos momentos com relação a x e dos momentos com relação a y. Vamos lá. Figura 1, essa figura aqui, ó. Que legal. Então, nós temos que calcular a área dessa figura 1. Vou chamar de A1. Então, eu tenho aqui 80, só que aqui menos 10. 70, né? 70 de altura e base 10. 70 vezes 10. 70 vezes 10, 700. Milímetro vezes milímetro, 1 milímetro ao quadrado. Isso aqui é 80 menos 10, então vai até aqui. 70 vezes 10, 700 milímetros quadrados. Eu completo aqui, ó, 700. Figura 2, eu tenho aqui 60 vezes 10. 60 de base, 10 de altura. Então, vou chamar de A2. 60 vezes 10, 600. 600 milímetros quadrados. As unidades são em milímetro. Então, eu completo aqui. 600 milímetros quadrados para a figura 2. Eu vou precisar do somatório das áreas. Das duas equações. No denominador, somatório das áreas. Então, eu já vou somar. 700 mais 600, 1.300, né? Calculadora. 700 mais 600, 1.300. Eu já tenho o denominador das duas equações. Agora nós vamos encontrar as coordenadas e calcular os momentos. Para a figura 1, sempre a coordenada com relação à origem 0. Então a figura 1 possui coordenada para x, sempre com relação a y, né? Então aqui eu tenho meu x1. Constando a tabela do centro de gravidade, para o retângulo, eu tenho aqui retângulo de base B e altura H, o meu x centro de gravidade, base sobre 2. X centro de gravidade, base sobre 2. E meu y centro de gravidade, altura sobre 2. Altura sobre 2. X centro de gravidade, y centro de gravidade. Então, meu x aqui, que eu vou chamar de x1, que é figura 1, é base sobre 2. Base 10, então eu tenho meu x é 5.
certo? O y centro de gravidade dessa figura é a altura sobre 2. Olha que legal. Só que a altura dessa figura aqui é 70. Metade de 70, 35, mais 10, 45. É com relação à origem zero. Então, a altura sobre 2, altura 70 por 2, 35. Só que eu tenho que somar mais 10, 45. Já vou calcular o momento com relação a x com relação a y. Então, 5 vezes 700. 5 vezes 700. Eu tenho 3.500. 3.500. E o momento com relação a y. Y vezes área. 45 vezes 700. 45 vezes 700. Eu tenho 31.500. 31.500. Agora eu vou para a figura 2. Figura 2 está aqui, ó. 2. Base 60, né? Base 60. Vamos puxar aqui, ó. Minha coordenada sil chamada x2. A base é 60. Então, base sobre 2. 60 sobre 2, 30. Coordenada x2. E o meu y2 é aqui, ó. Com relação a 0. Com relação a x. Então, isso aqui é o y2. É a altura sobre 2. A altura aqui é 10. 10 sobre 2, 5. Então, a coordenada aí da figura 2 é 5. Calculando o momento, 30 vezes 600. 30 vezes 600, 18.000. E calculando o momento para y, 5 vezes 600. 5 vezes 600, 3.000. Eu preciso do somatório dos momentos com relação a x, somatório dos momentos com relação a y. Então, eu vou somar. Com relação a x, 3.500 mais 18.000. Eu tenho aqui 21.500. Somatório dos momentos com relação a y, 31.500 mais 3.000. 34.500. 34.500. Agora eu vou trabalhar a fórmula. Somatório dos momentos com relação a x, somatório dos momentos com relação a y e somatório das áreas, para obter as coordenadas do centro de gravidade. Então, x centro de gravidade é igual. Somatório dos momentos com relação a x, na tabela, deu 21.500. Sobre o somatório das áreas, 1.300. Dividindo 21.500 por 1.300, eu tenho 16,53. 16,54 milímetros. O y centro de gravidade é o somatório dos momentos com relação a y. Na tabela, 34.500, dividido pelo somatório das áreas, 1.300. Dividindo 34.500 dividido por 1.300. Eu tenho um valor de 26,538, 26,54 milímetros. Quando eu faço, né, a simplificação de unidade, momento com relação a x, momento com relação a y, coordenada x é milímetro, vezes área, milímetro quadrado, sobre somatório das áreas, milímetro quadrado. Então, a unidade vai ser milímetro. Obtidas as coordenadas, eu vou localizar os meus centroides da peça. Então, o y centro de gravidade eu localizo com relação a x. Então, 26,54 eu vou localizar com relação a x. Então, eu vou medir 26,54 com uma régua. Então, esse aqui é 10, 20, 26,54, mais ou menos aqui, ó. Esse é o meu y centro de gravidade. Meço aqui com relação a x, mesma distância, aí eu vou puxar uma paralela com relação ao eixo x. O meu y centro de gravidade, que é 16,54, o meu x centro de gravidade, que é 16,54, eu vou localizar com relação a y. Se aqui eu tenho 10, 16 vai ser mais ou menos aqui, ó.
Então, esse aqui é o meu Y, é o meu X, centro de gravidade. Então, meço aqui, aí eu vou puxar uma reta paralela com relação a Y. Eu localizei o meu centro de gravidade, o meu centroide da peça. Obrigado pela atenção e olha que legal. Até a próxima.